Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar o nosso capítulo 3, Grandes Potências Mundiais. Já estudamos Estados Unidos e Japão nas aulas passadas e nessa aula nós iremos estudar Alemanha, Reino Unido e França 3. Por isso que também vai ser muito mais breve, pessoal, porque nós vamos ter que adiantar aí os nossos capítulos, e eu gostaria que, caso desperte curiosidade de vocês sobre algum deles, vocês pesquisem um pouco mais ou deem uma olhadinha no livro didático de vocês, a partir da página 59 até a 61. Então, vocês podem... É a Alemanha, esse país europeu, tá bom? Da Alemanha, o que nós podemos destacar, pessoal? Nós podemos destacar da Alemanha que ela é a maior potência da Europa. Ela é uma das... É o país mais forte economicamente do bloco europeu. O PIB da Alemanha em 2014 foi de 3,9 trilhões de dólares. Só a título de comparação com os outros, aí vocês vão observar os demais países que a gente vai apresentar aqui também, que é a França e o Reino Unido. É um dos países com maior renda per capita do mundo. Bem, o primeiro tópico que a gente vai abordar da Alemanha, pessoal, é acerca da sua economia. Quais são as causas desse bom andamento, dessa boa saúde econômica desse país? Bem, se trata do maior complexo industrial do bloco europeu, da União Europeia. A indústria da Alemanha é muito diversificada, os segmentos dela são muito diversificados. Isso é muito importante, pessoal, porque geralmente um país que confia a sua economia apenas em um segmento, petróleo, por exemplo, se o petróleo desandar na bolsa de valores, se desvalorizar, o país então vai à forra, né, pessoal? Quebra. Mas quando você tem um segmento industrial diversificado, o que acontece? Pode ser que um segmento entre em crise, mas como o país não depende só de um segmento, isso é bom para o país. 70% do PIB da economia da Alemanha depende do setor de serviços, setor terciário. Então, no caso da Alemanha, pessoal, esse setor de serviço ele é altamente qualificado, do setor bancário, do setor de alta tecnologia, desses setores mais avançados, tá bom? E o último ponto da economia da Alemanha: compromissos do Banco Central Alemanha com a estabilidade do euro. A estabilidade de uma moeda é muito importante para uma economia de um país. Um país que tem uma moeda instável, que não se equilibra, né? Sobe, desce. Por exemplo, o Bitcoin, por exemplo, é uma moeda aí recente, tá? Uma criptomoeda. Ela tem lá os seus potenciais, mas também tem as suas instabilidades. No caso do euro, nós temos estabilidade, né? Tem previsibilidade. O investidor que investe na Alemanha, ele tem previsibilidade, porque sabe que é um país que investe pesado para que a sua moeda se mantenha estável e não instável. Aprendendo aí política de bem-estar social e de mercado. Essa prática da Alemanha de economia, que ela visa tanto proteger o mercado, quanto também proteger a sua sociedade, o seu povo, fazer com que o seu povo também desenvolva, é algo muito incrível para qualquer país, pessoal, porque nem todo país consegue equilibrar esses dois aspectos, ou visa só o mercado, ou visa só o bem-estar social. Quando aquele país visa só o bem-estar social, ele é confundido com o socialismo, e o mercado não gosta disso. Quando um país ele visa só o mercado, geralmente a população sofre. Então, aqui no caso da Alemanha, ela visa os dois aspectos e utilizou o termo bem-estar social de forma muito bem colocada para evitar a confusão com o socialismo, tá bom? Mercado é a economia sem a intervenção estatal, é um aceno que o país faz para os investidores, de que ele visa sim o bem-estar do mercado, né, dos investidores, dos empresários. E o social, o termo social, ele é cuidadosamente escolhido para não confundir com o socialismo. É a preocupação do Estado com o bem-estar da sua sociedade, né? Por isso que é bem-estar social. O último aspecto da Alemanha: quais são os desafios dessa economia, pessoal? Assim como o Japão,
o desemprego na faixa de 8% da população economicamente ativa, assim como o Japão também, né? Porque a gente já falou do Japão e tinha esses mesmos aspectos. Um alarmante envelhecimento populacional, né? São países de população que vivem muito e com uma baixa taxa de natalidade. Então não está havendo reposição da mão de obra de trabalho, então há uma preocupação aí no horizonte para essa economia. A Seguridade Social da Alemanha é um exemplo assim para o mundo, mas está correndo o risco de entrar em colapso se não houver renovação dessa força de trabalho para estar sustentando a sua Seguridade Social, que é um ciclo, né? Tá bom? Então Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, tá bom? Fazia parte da União Europeia, porém, recentemente teve o Brexit, que é a saída desse país ou desse bloco de países, né? Porque não é só a Inglaterra que faz parte, né? Quando se chama Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, nós estamos incluindo aí Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, tá bom? Então, esse bloco de países saiu de um bloco maior que é a União Europeia, e isso foi dado o nome de Brexit, né? De Bretanha e exit, saída, né? A saída da Grã-Bretanha do bloco da União Europeia. Era a segunda maior economia da União Europeia, né? Mas o PIB do Reino Unido é de 3 trilhões de dólares, conforme dados de 2014, tá bom? Eu vou colocar aqui em cima, pessoal. Sobre a economia do Reino Unido, pessoal, o que nós podemos destacar? Já foi a primeira potência do mundo, né, no século XVIII, com a primeira revolução industrial, né, invenção de tecnologias e tal. Perdeu esse posto para os Estados Unidos, que hoje é a maior potência do mundo, e é ex-colônia do Reino Unido. É curioso isso, né? Indústrias hoje do Reino Unido, como é que ela se encontra? É um quadro irregular, alguns setores em crise e outros setores mais dinâmicos e desenvolvidos. Os setores que estão em crise, setor têxtil, siderúrgico e naval. Quais setores são mais dinâmicos e estão em pleno desenvolvimento? Petrolífero e de energia nuclear. Tá, status de potência que é atribuído ao Reino Unido é devido às suas alianças no mundo também, inclusive com os Estados Unidos. A aliança que se faz com os Estados Unidos, sempre que os Estados Unidos tomam uma decisão em relação à política mundial, o Reino Unido está logo ali alinhado com ele, né? Sempre concordando com o que ele faz, se ele vai invadir um país, acabar com o terrorismo no Afeganistão, se outros países não concordam, mas o Reino Unido está ali junto com os Estados Unidos, dando maior apoio. O último país aqui do bloco europeu que nós vamos destacar como potência mundial é a França, pessoal. O que nós podemos destacar da França, pessoal? Ela tem liderança compartilhada do bloco europeu, da União Europeia, junto com a Alemanha, apesar de não ser a segunda maior economia. Como eu disse para vocês, era o Reino Unido. Só que o Reino Unido também está saindo aí, né? Então, a Alemanha e a França, elas compartilham essa liderança do bloco. É a terceira maior economia da União Europeia. O seu PIB em 2014 era de 2,8 trilhões de dólares. O seu comércio no exterior é muito competitivo. Diferente do Reino Unido, a França adotou o euro como moeda lá do seu país para dar estabilidade ao país, dar confiabilidade à sua economia, dar confiança aos investidores. Economia da França. O que nós podemos destacar da economia francesa, pessoal? Ela é bastante dinâmica, olha aí. Eu já expliquei para vocês, né? Não se restringe apenas a um setor, algum segmento da economia. Quais são os segmentos, pessoal? Essa dinâmica, essa diversidade. Quais são? Comunicação, transporte, agroindústria, produção farmacêutica, produção de produtos de luxo, setor bancário também é muito dinâmico na França, seguros e turismo. Um dos maiores turismos do mundo é do país francês, né? Inclusive para Paris, né? O que mais podemos destacar? O que contribui para essa economia forte? Investimento internacional
dado o seu grande mercado de investimentos, dado o setor de turismo muito dinâmico, dado vários fatores, essa estabilidade da moeda, devido à qualidade da mão de obra, olha aí, alto nível de pesquisa e domínio de tecnologias avançadas e a estabilidade da moeda que eu já falei para vocês. Essa é a economia da relação mercado e Estado. Como é que se dá essa relação entre o mercado, a indústria, os empresários, os investidores e o Estado, o governo, vamos dizer assim, combina um extenso setor produtivo e uma intervenção estatal em declínio. O Estado domina setores estruturais como eletricidade, aviação, telecomunicações e ferrovias, e atrai mercado por causa do seu poder econômico e do seu turismo forte. Esse é os 3 países que nós destacamos nesse capítulo 3, pessoal, das potências econômicas mundiais, tá bom? E foi bem rápido, bem resumido, mas vocês podem estar pesquisando mais caso vocês se interessem. Nós nos encontramos então na próxima semana através aqui das nossas videoaulas dessa modalidade de ensino, tá bom?